Aqui é o Papo Bárbaro apresentando mais um podcast, sempre da família brasileira. E eu sou o Fabrício Crisaur. Rimura agora que tá falando, podcaster, Ó, aqui do Brasil. eu sou Marquito aqui do Brasil também, né? Graças a Deus. Diretamente da Alemanha, o Diego Barbarovski. Então, falando aí de um grande tema desse mês, então, Game of Thrones. Né? Causou grande abalo aí na reação das pessoas, né? Nesse episódio decorrente aí. Teve artistas aí que até pararam de acompanhar o GOT por causa do estupro da Sansa. Sério isso? Sério, saiu o tweet, a reveria aí. E o pessoal repudiando e não, vou parar de assistir porque eu não admito isso. Como assim, velho? É GOT? Aonde? Aonde? Pô, eu não vi isso também não. No Brasil? Pois, Você falou? Não, americano. Os americanos. A sua sociedade das irmãs católicas também deve ter parado de assistir depois. Palhaçada. Fala pra ele dar uma ligada lá pro Broechá que ele vai mandar o povo tudo caçar uma rola. Pô, então, o primeiro tópico vamos falar do sétimo primeiro episódio. Que envolveu praticamente nada pra mim. Foi bem congelado. Acho que a temporada inteira, acho que ela foi mais devagar, né? Se pegar as duas últimas temporadas de Game of Thrones, ela foi, no início, foi devagar, quase parando. O que eu queria falar só em relação aos livros, né? O pessoal às vezes reclamou muito das mudanças, mas o livro 4 e o livro 5, que ocorre também no mesmo tempo, eles são bem parados também, sabe? Na verdade, eles são mais parados que a série, eu acho. Mais parados ainda, exatamente. Que a gente até escreveu um post, né, no Papo Bárbaro, mas o cara escreveu tanto que teve que dividir em dois livros por espaço, né, por questão de geográfico. Então, eu acho que, na verdade, a série conseguiu colocar uma dinâmica um pouquinho mais interessante do que os livros. O livro, até 80% do quarto livro é terrível, assim, ele apresenta inúmeros outros personagens, né? Novos núcleos que até nem foram apresentados nessa temporada. Eu acho que meio que foi Realmente ele é muito parado, né? Nossa. Foi um pouco milagroso, assim. E também o cara acostumou a gente mal, né? Porque os outros no começo o negócio é tão feroz assim, né? Pois Muita é, informação, muitos acontecimentos que a gente fica até mal acostumado depois. Então, tem que dar uma respirada, né? É justamente isso, tipo, acaba o desenrolar dos últimos episódios da quarta temporada acaba num ritmo que você fala, véi, o que vai acontecer agora? E de repente aí começa o primeiro da terceira, quarta, Não acontece nada. Meio gelo, e você fala, pô, cadê? Cadê o Game of Thrones? As peças movendo e nenhuma se encontrando, né? Fica aquela tensão estabelecida que começa a cair depois de um tempo. Acho que teve até uma queda bem grande de audiência até em decorrência disso, né? O pessoal já estava um pouco cansado. Até porque do primeiro ao sétimo, quase todo mundo que acompanha já sabia o que ia acontecer, pelo menos com o Stannis, né? Ah, não. Certeza. Aquilo? Não, Tava escrito, cara, que ia dar merda. Pois é, e tem uma. Porque assim, nos livros ele não morre, né? Então, é muito ainda não, né? Ainda não. É muito E aí precipitado. Pois E é, e tipo. Aonde ele parou de ler Arte da Guerra ali, cara? Mas o cara já tava totalmente perdido, né, cara? Ele já não tava numa consciência muito. Tanto é que antes dele ir lá pra guerra, ele fez outros. Matou a dele, né, cara? Lá foi. Você viu que o cara tava descontrolado. Esse foi o ponto assim, mais macabro pra mim da temporada, assim, independente das mortes. Aquilo sim me chocou, velho. O estupro da Sansa não, mas a morte da menina lá, nossa, cara, foi terrível. Pois foi, e é engraçado que isso foi construindo, né? Isso não foi gratuito, assim, na temporada inteira eles foram mostrando ela, né, o relacionamento dela com o pai, então a gente foi até criando. Eu já gostava do Stannis antes, passei a gostar mais dele até o fatídico episódio 8, né? Que acontece a decisão dele ridícula. Foi o episódio 9, na verdade. Mas, enfim, acho que foi realmente
maior quebra, assim, de personagem que eu já vi. E ali ele já estava perdido já. Ele não tinha nem como ir, nem voltar, nem prosseguir. Então, ele fez o que ele achava que... E tem uma coisa, assim, ele tava... Foi do jeito que a série estava sendo levada, assim, parecia que ele já tava meio que negando já, né, a Melisandre, porque ele já não tava tão próximo dela quanto ele era antes, né. Em alguns momentos ele se afasta dela, não sei o quê. E aí eu até pensei que ele também colocava ela um pouco de lado ali, mas aí depois daquele contexto que ele se insere, ele volta com tudo, né? Porque ele toma a decisão de queimar ela, queimar a filha dele. Então, cara, mas... Uma virada grande. Da bruxa lá, né? Então, mas tipo, a mulher conseguiu fazer tudo que ele quis em todo o decorrer da jornada dele. Por que naquela hora, provavelmente eu penso, ele deve ter pensado, por que se eu fizer isso não vai dar certo? Eu acho que ele apostou tudo porque confiava que o que a mulher tinha dito pra ele, a previsão que ele ia tomar em Interfell era mais do que certo, né, cara? Só que ele não contava com a reação do cavalario ali, que era pessoas ali que não eram manipuladas pela magia, né? Os caras ficaram preocupados, né, velho? Ali foi um... Porque assim, a Melisandre, ela não é exatamente uma vilã, e nem tem tantos poderes assim, né? Ela segue o instinto dela que... Ou a divindade que estabelece para ela algumas coisas, ela usa de alguns truques, mas no final das contas o poder dela é limitado. E assim, mas eu achei o arco do Stannis, assim, pra trama do Game of Thrones, eu achei excepcional, sabe? Assim, dele ter aquele plot twist dele acreditar e colocar all-in, né? Ao colocar a filha dele na fogueira pra isso ou nada, e ele se fuder bonito, porque isso que é Game of Thrones, né? Se ele realmente conseguisse tomar Interfell com menos cavaleiros, numa fortaleza no inverno ainda, né? E aquela fuga dos mercenários também arrebentou com ele, né, cara? Não, ele não esperava com aquilo. Na verdade, ele não esperava por muita coisa, né? Assim, lógico que a gente que tá acompanhando, a gente, assim, tava claro o que ia acontecer, né? Assim, era óbvio, pelo jeito que as coisas estão, mas ele tava tão dentro daquela vontade de conquistar o negócio, de tomar o poder, de acreditar que... Na verdade, eu acho que ele não acreditava. Inclusive, ele pergunta pra Melisandre se ela realmente viu aquilo que ela disse ter visto, né? Que é a bandeira dos Bolton queimando e tudo. Que aquilo pode até acontecer, mas não agora, não agora, não por ele, né? Pelo Stannis. E pra mim, ele já tinha uma questão de dúvida, assim... Parecia que ele já não tava tão crente no poder, né? Sim, e ele abandonou completamente a questão estratégica, né? Sim. Porque ele marchar para o Interfell, né, ali... Então, mas ele abandonou justamente... Porque é o seguinte, ele só chegou até ali por conta da Melisandre também, né? Aquelas feitiçarias de matar o irmão, e aí conseguiu um exército muito maior. A chance dele virar rei foi perdida naquela batalha da segunda temporada lá, que o Tyrion fez milagre e conseguiu salvar a cidade. Mas até depois ali estava tudo dando certo. Depois ele foi só seguindo a ideia dela, e tanto é que ele marchou completamente, assim, sem nenhuma chance, né, acho que se ele ganhasse ia ser muito inesperado, até pra gente acompanhando ali ia ser... Então eu achei até que foi condizente, assim, o final. Acho que o livro vai ser assim também, sabe? Não, provavelmente a série deu um spoiler do livro, né? Com certeza na próxima ele... Só que tem uma outra questão assim também, porque nos livros o Jon Snow, na verdade, a patrulha mata ele, né? Enfim, ou não mata, acontece aquela situação lá que tá em dúvida, acontece aquela situação porque ele tá indo também pra Winterfell, né? Sim. Porque nos livros ele se junta, né? Junta ao exército do Stannis. Não é por causa dos rebeldes que a patrulha parte da patrulha se volta contra ele, né? Então eu não sei como que eles vão resolver isso também, assim, né? Porque... Então, mudaram totalmente o contexto. Colocando a culpa sendo da ida deles pra buscar os assim, mas no livro a gota d'água é ele apoiar o Stannis, mas eles já estavam contra a ideia do Jon Snow de colocar os selvagens pra dentro da muralha também. Isso aí foi o que matou o Jon Snow, foi isso, né, cara? Que é também, assim, a morte do Jon Snow nos livros foi até mais fácil de digerir pra mim, porque tava
tava muito claro que ele tava seguindo os passos do Robin e do Ned, sabe? Foi exatamente a sina dos Starks que os três, né? Ned, Robin e o Jon, eles, assim, tomaram atitudes que são realmente louváveis, né? Para um bem maior, mas completamente sem malandragem, entendeu? Pecaram na malandragem. Desde o Ned de querer ser completamente honrado e deixar a Cersei ter a chance da Cersei fugir na primeira temporada. O Robin, ao invés de deixar os Karstark lá, deixar ele livre, né? Mas como não, ele matou os Lannister, ele teve que matar o nobre, que aí debandou com metade das forças dele. E o Jon Snow a mesma coisa, foi honrado, quis achar uma maneira mais, né, interessante de defender a muralha e pecou ao ir contra todos os preceitos que ele tinha. Pois é. Mas aí ficou uma dúvida grande, né, assim. Porque pra mim, na série isso fica mais claro. Nos livros, porque não chega a ficar tão claro que ele morreu de fato, né? Assim, dupla... Existe outras possibilidades de interpretação. Agora, na série, não. Na série, ele morre, cara. É inegável. Não tem como negar, né? Na série, ele morre. Mas a mulher assim, pelo que a gente escuta aí do pessoal comentando, tipo, tem muita gente que bota fé que a mulher de vermelho, a Melisandre, tá lá pra ressuscitar ele. Que ela teve uma visão... Não, depende disso, ele morreu, né? Tá morto. Mas aí é que tá. É morte definitiva ou ele realmente vai voltar? Não, pra mim não é morte definitiva. Pra mim, ele... O título da série leva, assim, né? Porque antes era As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Uhum. Ele tá... Não é à toa. Pra mim, o Jon Snow ainda tem uma função muito grande na história pra executar, saca? Todo mundo fala, também, né, que tem as conspirações lá, de que ele é o tal do Azor Ahai, blá blá blá, blá blá blá, e também eu acho que ele tem um destino ainda interessante aí pra cumprir, que não vai parar ali não, cara. Até porque eu me recuso a pensar nisso, né, velho? A morte dele é tão difícil de digerir que a gente acaba criando. No livro é mais interessante, né? Porque você tem essa referência do Azor Ahai, que na série completamente que não aparece, né, na série, então isso não deve ser mencionado. Eu acho que só a Melisandre que fala, não é? Ela fala. Ela fala um pouco dele, assim, mas. Fala do guerreiro assim, da espada flamejante, né? Essas coisas. Isso fala mesmo. Mas no livro é interessante que acho que foi a passagem que eu mais li, né? Assim, reli várias vezes para entender o que tinha acontecido, porque meio dúbio, assim. Parece que ao mesmo tempo que ele começa a sangrar, começa a sair fumaça, assim. No livro fala que sai fumaça. Tem umas coisas meio místicas. Mas eu acho que ele... Mas aí abre interpretação para duas coisas, né? Que até acho que a gente fosse falar no final, mas... que é ou ele seja revivido, né? Pela Melisandre, ou porque num momento na série, não sei se vocês conseguiram perceber, quando ele tá morrendo, o olho dele a pupila dele meio que muda um pouco de cor. Não sei se vocês perceberam isso. Deu pra sacar essa... Pode ser pra enfatizar que ele morreu, né? Que é tipo, assim, o espírito saindo. Ou nos livros isso faria mais sentido, na série não tanto. Que seria ele virar um Varg, né? Que ele ia entrar no... fantasma, né? Pro fantasma, Na série faz muito sentido. No livro faz muito sentido, porque... a gente vem sendo preparado, né? No livro, inclusive, ele fala, né? Na hora que ele tá morrendo, ele falou. Ele chama o fantasma, não chama? Sim, chama, exatamente. E na série, assim, o fantasma, ele é muito coadjuvante, né? Assim, ele aparece um pouco. Né, cara? A gente até esquece dele, né? Ele só aparece pra salvar o Sam lá e pronto, né? Nessa temporada foi só isso que ele fez. Eu nem lembrava. Quando ele apareceu pra salvar o Santos, tinha até falado, nossa, é verdade, né, cara? O fantasma tá aí. É um papel bem pequeno, né? É um deus ex machina ali no norte, né? Que quando alguém tem perigo, ele aparece. Ele aparece, né? Tanto é que falaram que até baixaram o cachê dele, então... Mas outra pessoa que eu achei que eu ia ver, tipo, antes do final da série, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, também era o Montanha, né, cara? Pois é, né, cara? Na série o Montanha aparece, né, velho? Mas o Montanha também eu não esperava nada, assim, não fica muito claro no livro. A gente acha que né?
Assim, a descrição bate, porque ele é tipo o maior homem de Westeros e aparece um outro cara tão grande quanto ele. E assim, no livro essa trama é bem mais complicada, sabe? Ele tem um negócio de ele ter que mandar a cabeça lá pro pessoal do Oberyn do Martel, né? Pra provar que ele foi morto, porque ele matou um príncipe dos Martel. Mas na série é bem simplificado, ele só aparece no final e ali já tá. Não, ele tá virando. Já tá bem explícito. É ele e virou um negócio magia mesmo, né? O cara é ressuscitado, tá. Pois é, tá tipo constructo. É um morto-vivo, é um constructo, exatamente. Ali ele. Mas é engraçado, assim, parece que ele tem bastante autonomia, né? Sim, então. Mas é engraçado, ele é bem autônomo. O que o Necromante diz, que ele fez um voto de silêncio, assim, foi meio que entre aspas, né? Não, voto de silêncio, né? Existem. No livro a gente não sabe se ele tem cabeça para começo de conversa, sabe? Porque fica. não fica tão claro assim, sabe? É meio bizarro. Na série ali achei legal, eles colocaram uma maquiagem bem assim. O cara parece meio um zumbi mesmo dentro, né? É fadastro, né, cara? Porque o cavaleiro sem cabeça já é treta, agora o montanha sem cabeça. Aí a gente falando aí do núcleo, né, do King's Landing, né, que foi assim, teve algumas coisas interessantes essa temporada, que foi essa questão da Cersei, né, e a manipulação dela com o clérigo, né, armar o clérigo de novo. Se fudeu grandão, né, velho? Cara, naquele episódio que o cara fala, que a mulher fala assim, não, a gente vai te soltar, basta só você confessar, e ela, dá pra ver assim, claramente no olho dela que ela fala assim, não, eu vou fazer esse irmão tem que chegar lá no Palácio Vermelho, velho. Ela tem que aguentar até o final. Você vê no olho dela que depois que ela conseguir isso, ela vai se vingar, com certeza, cara. Não, fica muito claro. Bom, mas é foda, né, assim, porque a gente fica com uma puta raiva da Cersei, cara, assim, muita raiva mesmo, mas no final até que a gente simpatiza um pouco com ela. Não, eu não simpatizei não, velho. Eu queria mais. Não, cara, até que eu simpatizei um pouco. Não, tinha que ter jogado mais lixo nela, ela é mais. Cara. Ela é muito mal, cara. Que cuspida também, né, cara? O cara que Nossa, velho, eu achei pouco, filho, e bom. Mas mas eu simpatizei também, porque faz tanto tempo que ela não faz algo muito, assim, fora dos padrões, porque o que ela fez essa temporada? Ela quis encrespar com a Marjorie, né? Uhum. E foi por isso que ela deu o poder lá pro clérigo, que aí depois ele pegou o Loras, e aí foi isso, até então ela tava por cima, né? Tranquilo. Ela fez o Joffrey, já basta. Não, ela fez muita coisa odiosa, mas eu também fiquei com dó, assim, no final. Ela já tá ali tanto tempo que meio que a Cersei é a Cersei, entendeu? Você já não espera mais nada de bom dela, mas você também, ela é um personagem interessante, assim, uma construção legal. Mas ela foi mal 4 temporadas, velho. Uma temporada que ela não paga. Cara, eu nem sei se ela chega a ser mal, ela foi sobrevivente, cara. Ela foi sobrevivente. É porque no mundo do Trono de Ferro, cara, eu acho que maldade é fora de cogitação. Eu acho que sobreviver é o que manda ali, cara. É difícil demais. Maldade pouca bobagem, né? Olha pra vocês verem a Myrcella, velho. A Myrcella não fez nada durante 5 temporadas. Ela tava lá de boa, né, velho? Tava lá de boa, vivendo uma vidinha top, cara. Ia casar com um cara que ela curtia. O Mãozinha vai lá pegar ela. Não, mas ele salvou ela uma vez, né? Sim. Porque as 3 irmãs, elas iam matar ela, né? Prolongou, né, cara? Prolongou um pouco a vida dela, né? Não, ou não, né? Sei lá, velho. Tipo, é o que a gente tá falando. Tem que sobreviver naquela merda daquele mundo de alguma forma. É engraçado que se você parar pra pensar, o que exatamente a Cersei fez de mal até hoje na temporada, né? De todas as temporadas. Porque assim, a morte do Ned não foi culpa dela, né? Apesar de ela ter traído e emboscado ele, aqui lá foi o Joffrey, nem ela não queria isso, né? Porque eu sabia que ia ser mais problema do que... Acho que o principal dela foi contra o Tyrion, né?
que as maquinarias dela contra o Tyrion ali. Mas é meio que isso, chega. Tipo assim, ela não quer o final maligno, mas ela empurra pra isso. Tipo assim, não, do Nerd, por exemplo, ela instituiu até chegar naquele ponto, mas achou que tava no controle. E é sempre assim, ela faz as cagadas, cara. Ela é sempre no meio das cagadas. Ela faz cagada mesmo. Ela é merdeira mesmo. Né? Tudo que... Onde ela passa, ela deixa um rastro, velho. É verdade. Não, mas aí você falou o negócio da Myrcella aí, eu fiquei sentido pelo Jaime, cara. Agora o Jaime, eu falo que é um personagem que eu vi ele, que é do mal ao bom. Ele se transformou, ele era muito, muito chato no começo, ficou muita raiva dele. Mas ele depois ele foi passando. No primeiro episódio ele só derrubou uma criança, né? De 8 andares. Né, bem pior assim, que a Cersei, velho. Eu acho, assim, pelo meu ponto de vista, ele parece, depois da primeira temporada, parece que ele foi pagando pelo que ele fez, né, cara? Tipo, chega agora na quinta temporada, meio que eu tenho pena do cara. Parece que ele tá meio perdido no mundo, tentando encontrar algum objetivo, e acontece o que aconteceu na hora da Myrcella lá, a filha reconheceu ele, e ele ainda perde a filha dele nos braços. Eu achei meio pesadaço. Não, agora chateado por ele. Eu quero ver o lance, tipo, como ele vai voltar, né, cara? Pois é, esse cara exatamente. Que ele volta, né, cara? Nossa, e eles estão com o príncipe, né? Apesar da culpa não ser dele, eles estão com ele lá. Eu achei legal o Fedor no final. Eu achei um pouco súbito, apesar de ser construído na temporada inteira, né? Ele meio que aos poucos conversando com ela, então... Mas eu acho que, não sei, eu acho que ele empurrar ela do nada, acho que foi um susto pra todo mundo, entendeu? Ninguém esperava. Com certeza. Então não foi. Então a construção naquele episódio, naquela cena, tinha que ter dado sei lá, sabe, a direção, ter dado mostração, um olhar dele, sabe, meio desesperado, querendo ajudar ela, mas não pode. Ele fica com a cabeça baixa até empurrar ela. Resolveu rápido, né? Não, ali aconteceu o que a gente sempre esperou que acontecesse com o Ned, né? Alguém fazer alguma coisa. Tipo assim, você fala assim, se bem que a Sansa fala, essa flechada aí, toma essa flechada aí, pelo menos um personagem da... Quem sabe volta até o Brant, volta, porque, né? Mas aquele pulo ali Eu tive... Aquele pulo ali, eles vão cair no fofinho ali, vai ficar tudo certo? Não deve quebrar as pernas não, porque senão eles não conseguem sair, né? Isso é engraçado. Se quebrar as pernas já era, né? É porque, eu vou explicar pra vocês, eles jogaram muito Assassin's Creed, lá vai ter um feno, né? E eles vão cair de boaça, velho. Eu já pulei de uns 400 metros e caí de boa no feno, vocês não fazem ideia. Vamos falar um pouco sobre a Daenerys do Mãe dos Dragões. O que vocês achou da batalha lá? A Daenerys caiu na própria armadilha, né? Assim, nos livros, cara, essa parte é inacreditável, como é devagar também. Assim, eu até entendo do Martin ter colocado desse jeito, porque ele meio que valoriza assim, a política, né, do local, que as coisas não é. Porque até o terceiro livro ela estava conquistando cidade atrás de cidade numa facilidade inacreditável. Conquistar é fácil, né, cara? Conquistar é assim, teoricamente até fácil. Agora manter, e do jeito que ela se propõe a manter o negócio, que ao mesmo tempo, ela é meio dúbia, né, assim, que ao mesmo tempo que ela tenta manter um senso de justiça que ela acredita, em alguns momentos ela mesma rompe, né, assim... Agora, quando aparecem os dragões, todo mundo, né, cara? O dragão sempre fez diferença em qualquer meio, né, cara? Quando o bichão aparece, é isso. Mas os próprios bandeirantes, né, só conseguiram conquistar aqui os índios com os dragões. Com certeza, né? E esse negócio do dragão também é outro lance, né? Que é um poder que existe, mas que ela não tem controle, né? Assim... Ela não controla aqueles dragões. Ela não controla nada, né, cara? Ele representa um pouco isso, né? Que assim, que ela tem aquele poder, ela tem um exército lá que ela comprou, né? Ela invade, conquista cidades, mas de fato, apesar desse poder ser existente, ela não domina, né, cara? E ela é bem assim. E essa história dela sempre querer voltar pra Westeros também. Não, a conquista dela, a relação dela com Westeros é completamente questionável, né? Tanto assim, ela quer conquistar porque
é tido como lar dela, mas na verdade ela nunca nem viveu lá, né? Praticamente. Ela fugiu quando criança. Foi o que o anão lá falou pra ela, né? Ela não conhece, né? Que ela não faz ideia de como é, né, cara? De como é lá, né? Exato, e assim, é interessante porque o Tyrion, ele é tudo que a Daenerys precisa agora, né? Que é um cara que é muito mais sensato, sabe? Que tem a lábia, ela tem o poder, mas não sabe administrar. E ele é o administrador nato da série. Só que ele que salvou Kingsland, né, cara? Ele ali... sem dúvida. E não ganhou, pois é. E aí quando ele encontra com ela, que nos livros eu não me lembro se ele chega a conversar com ela, acho que não, né? Não tem esse encontro. E na série eu achei que ficou bacana, mas foi muito breve, né? Assim, você tem alguns lances assim dos diálogos deles bem legais mesmo, que supriu um pouco dessa necessidade. O Tyrion tava como peça, como coadjuvante, né? Assim, como peça passiva no tabuleiro já há muito tempo, desde a temporada passada, que ele ficou o tempo todo em julgamento e só foi fazer alguma coisa no final da temporada. Agora ele já toma algumas atitudes. Aquela conversa que ele tem, que é ele, ela e o noivo, né? Que eu acho que no caso, enfim, o prometido lá da Daenerys, que ela pede isso por questões políticas. Aquela conversa lá é fantástica, né? Dos três, assim, as tiradas, as falas do Tyrion em cima do cara, né? Os questionamentos. Não, ele é muito divertido, né, cara? Ele é um personagem muito interessante mesmo, assim. Ele é um personagem bacana. E se ele morrer, eu paro de assistir. Todo mundo falou isso do Jon Snow, né, cara? Não, Jon Snow não. Jon Snow foi o protagonista dessa temporada, né? Sem dúvida. Com certeza, cara. Aquela cena que ele vai e encontra o caminhante, que o caminhante choca a espada, que ele para a espada do cara, que eles se olham assim, que ela até arrepia, cara, naquela cena. Não, assim, vamos falar da batalha do Hardcore, né? Que foi o episódio, acho que foi o melhor episódio da temporada, né? Episódio 8. Não, esse episódio foi bombástico. Foi assim, nota 10 mesmo. Que é engraçado, na última temporada eu também achei o episódio 8 melhor, que foi na luta do Doran, né? Não do Doran. Do outro martelo, como é que é o nome? Oberyn? Do Oberyn, isso, a luta do Oberyn, que pra mim foi também um ponto alto no livro, né? Que eu tava lendo. E nesse episódio, cara, eu fiquei surpreso com a qualidade dessa batalha, né? A batalha de Hardhome. Pra mim, essa batalha teve uma qualidade que não teve na batalha da outra temporada, quando os selvagens tentaram invadir a muralha, né? Apesar de ter aquela batalha ficou muito a desejar, né? Foi rapidinho, mas assim, ficou a desejar em questões de estéticas mesmo, assim, de efeitos, né? Grandiosidade, né? Grandiosidade não alcançou o que ela pretendia. Agora essa, cara... E o pessoal já esperava ver uma aparição dos caminhantes assim, mais heróis também, né? Um ataque deles, que eles queriam ver eles em ação, né? Não, mas eu não esperava isso, cara, de ter assim tão decisivo, forte, né, decisivo, porque ali fica claro que não tem esperança nenhuma, né, pro povo de Westeros, porque um tipo de exército daquele ali é mortal, né? Porque não tem passar... não tem aço valoriano mais suficiente pra fazer armas, e os vidros de dragão lá já foram também? O que eles vão fazer contra eles? Pois é, e o tanto que o exército cresceu só ali, né? Mas então, e é isso que eu ia falar, eles vão matando e os mortos vão se agrupando com eles, cara. Matou, o cara já vai pra ficha de recrutamento, né? Então, é automático, tipo, não demora... Não demora nada praticamente. É assim que o player se sente, né? Quando morre, vira NPC, desse jeito, cara. Exatamente, cara. Ali o cara evoca NPC pra cacete. Não, e ele evoca mesmo, né? Levanta as mãozinhas lá, fica na pose de motherfucker. Arregou, né? Porque ele pode, né? Não, não arregou, não. É porque o barco tava passando rápido demais e não teve como ele voltar. Podia ter que botar o gigante lá, o gigante é até mais rápido que o barco deles. Eu achei que o gigante vai vazado, né? Eu achei que o gigante ia empurrar o barco, velho. Ele ligou o torneio aí e vazou. Porra, cara, devia ter pegado os dois e botado no ombro, né, cara? Cara. Não, agora eu fico pensando aqui, né? Por que eles não criam um fosso bem grande em vez da muralha, né? Porque eles não atravessam a água, você viu, né? Eles têm medo de água, o povo lá.
Os mortos que só não foram pra água não, né, cara? Eles podiam fazer não quiseram gastar energia ali. Eu também Mas são mortos, que energia. Eles estavam com preguiça. Mas é porque o Winter's come, né? E vai congelar aquela bosta daquele lado e eles vão passar na boa. Ah, pensa bem bolado, hein, bem Não, mas Mas assim... E tem também a questão do moral, né, cara? Eles ganharam ali e baixaram a moral do pessoal do Muralha infinitamente, né? Com o Jon Snow voltando lá com o rabo entre as pernas, metade dos selvagens. O que eu achei muito pouco explorado, ele não aparentar contar o que aconteceu pro pessoal do Muralha, né? Quer dizer, eles não tiveram nenhuma batalha tão forte contra os caminhantes, né? Brancos até agora. Jon Snow foi lá, teve a experiência mais fodida da vida e chegou na muralha, tá de boa, não esqueceu, não contou pra ninguém. Mas eu acho que ele chegou meio preocupado, tipo assim, nossa, e agora, como é que eu vou aconselhar esse selvagem com esse pessoal aqui? Eu acho que ele tava com isso na cabeça, cara. Não sei ele chega e dá aquela olhadinha. Velho. A minha impressão era que o cara nem ia abrir o portão, velho, ele ia sacanear ali, cara. Mas tinha que abrir pra ele entrar, né, porque... Só deixar de fora é muito pouco, né, cara? Como é que vai matar ele lá de fora, né? Não, mas essa batalha, cara, ela teve não só a questão da ação, mas o drama também, aquele negócio das crianças, né, cara? Que lá eu falei, caralho, eu não tinha pensado nisso. Da mulher acabou de deixar as crianças dela, vai lutar, tava lá, louca, moendo. Né? E ela vê as crianças mortas, né, cara? E apesar de na segunda, né, temporada que o Sam vê o exército dos caminhantes, né? Era segunda. Isso, na segunda. Ali você já tem uma noção da grandiosidade, mas essa batalha dá uma noção muito mais clara do que tá por vir, né? Assim, não, e do quão ferozes eles são, né? Quando eles vão pra cima, eles pulam lá do penhasco, que eu achei sensacional. Os caras pulam do penhasco, eles falam assim, o que aconteceu? Aí eles caem, quebra tudo, né, velho? E levanta. Isso é muito foda. Ali eu já tinha pulado também. Falei, foda-se, quero ver um desses caras, velho. Esse cara bufado. Vamos pra essa água aqui morrer congelado, cara. Quero receber esse buff aí, essa porra. Como é que pede pra ser recrutado? Aí tomou. Também agora indo lá pro outro continente, já que a gente falou um pouco da Daenerys, tem a área também, né? Enquanto isso, a área errou feio, errou rude. Nossa, errou feio, errou rude, se fudeu bem grande, cara. Cara, coisa de menino, né, velho? O que vai rolar, né, velho? Que vai então, rolar? Mas é o que a gente tava discutindo hoje à tarde, cara. Eu tenho pra mim que os deuses lá já sabem o que ela queria. Ela queria vingança. Ela não ia sair dali uma nowhere lá, né? Uma ninguém, sei lá, sem face. Ela não ia sair de lá e ia deixar o pessoal de boa. Mas foi muito precipitado, né, da parte dela. Mas também ela é criança, né, cara? Ela é jovem demais, né? E ela decide não se despir da identidade desde o início, que ela decide não jogar a espada dela fora, né? Tá lá guardada. Mesmo que ela consiga, ela vai recuperar, né? Assim, mesmo que ela se desfaça de ser Arya Stark, uma hora ou outra ela vai querer resgatar isso. Com certeza. Tá lá. Que vingança também, né, cara? Escolheu, cara. Arrebentou. Aquela cena também foi bem bacana, né, cara? Não, aquela foi boa. A hora que ela tira a máscara. Não, mas que cara também é muito filho da puta, né? Cara. Mereceu, velho, mereceu. Aquela não... Se eu fosse o Deus das Muitas Faces, eu tinha batido palma, só isso. Ganhou melhor do que o cara lá. Elogiado ela, cara. Falou, não, bem jogado. Mas aí que tá, é muito estranho, né? Aquela religião, assim, quer dizer, o Deus escolhe quem vai morrer, quem não vai. É muito dúbio, né? De você entender exatamente que a função dela ali era matar aquele mercante, né? Assassinar ele, e que ela não quis fazer e foi atrás desse Mary Trent lá, que também eu nem lembrava quem que ele era até ele. Eu nem lembrava. É o cara. Eu nem lembrava que ele precisava morrer, né? Eu também não me lembrava. Na hora que eu vi, ele falei, não, esse cara ele tem uma treta. Mas eu achava que ele era um dos soldados dos Lands. Depois que eu lembrei que ele é da Guarda Real, aquele que luta com o Forel, né? O Círio Forel. Não, nossa, é verdade. Ele né, cara? tem uma participação também que ele faz depoimento também no julgamento do Tyrion. Ah, é? Não é bravo, não? Não, ele faz um julgamento contra o Tyrion, que eu achei o máximo por causa disso. Nem lembrava.
Mas ele até então ele não era exatamente um cara na mira de ninguém, né? Porque não, mas ele aí só dele ter sido assim pedófilo, que eles enfatizaram muito bem na série pra ninguém ficar com pena dele, né? Porque até então ia ser meio sem muito sentido, assim, porque assassinato, né, é algo não louvável pra todo mundo, mas ali pra área matar ele, a gente ficar de boa, acho que tinha que ter um podre maior, assim, do cara. Aí eles colocaram ele como pedófilo. Bem grande, né? Um podre bem grande. Na verdade, pros outros, pra nós, ela podia matar ele de qualquer forma, que tava tudo legal. Mas ela mata cruelmente, né, cara? Ela arranca os olhos, deixa... Não é uma morte limpa, qualquer, não. Então... não é uma morte qualquer, assim, não. Tirando, assim, a área fica cega nos livros, mas por motivos diferentes, né? Isso não tem nos livros, não. Mas o arco da área até tá bem semelhante, né? Não, sim, é um dos mais fiéis, né, até agora. Tipo, a questão do mestre dela ser o... do Haki Jagar, né? No livro ele não volta mais, né? Mas eu gostei bastante de ser ele, cara. Eu acho que ficou interessante. Mas ela vai continuar cega? Ué, cara, isso não é motivo, né, pra ela parar, não. A gente tem aí, né? Tipo, saiu tem Demolidor aí pra falar. Né? Então, pois cara. Possível, né, cara? Talvez ela fique até mais foda e tal. Ela pode voltar a carreira pra tocar piano também, né? Steve Wonder? Steve Wonder. Isso foi sacanagem, velho. Ou ela pode pedir esmola, bem jogado. Mas eles exploraram legal essa religião do Deus das muitas faces, né? Teve um background que eu não lembrava, assim, dos livros, que a representação visual daquele local lá é fantástico. Muito legal. A ideia mesmo. É, muito bacana. O Rimura até falou aí mais cedo aí que tem a Bíblia deles, né? É, sim, eles têm. A Bíblia do pessoal lá do Sem Face lá é o Facebook. Nossa. Essa foi podre, velho. Eu tava comprando, cara, piada. Eu tô aqui esperando. Você já tinha pensado nela também? Os produtores ainda, numa questão que alguém fez em relação ao Jon Snow, falou que só que ele não sabia, porque como os livros ainda não estavam escritos, blá blá blá, enfim, né? Mas é uma boa desculpa, né? O ator, né, que interpreta o Jon Snow, que é Harrington lá, ele falou que ele não volta, né? Mas isso também pode ser simplesmente para contrato, jogada, né? Não dá pra... Sim. Não, mas ele renovou o contrato, parece que não sei em relação a sexta, mas na 7ª temporada é certeza que ele aparece. O que vocês esperam então dessa próxima temporada? Acho que o mote principal, né, vai ser a questão da CC. CC vai botar pra fuder nessa próxima temporada. Né? Será que ela vai botar pra fuder ou ela vai ficar meio... mas ela vai botar corporosa, quem, cara. Velho? Então, mas eu acho que depois disso, cara, ela vai ficar meio receosa. Entendeu? Será que? Porque ela é merdeira, né? Ela sempre faz as coisas na questão no ímpeto. A hora que o Jamie chegar lá com a notícia que a outra lá morreu, aí não sei, vai dar muita merda, cara. Ela vai no repente. Ela vai, chega lá, ela manda fazer e depois fala, não. Porque porque quem que vai sobrar, velho? Só vai sobrar o moleque lá, o rei. Então, e rei nada, né? Porque ele não reina nada. Não, pelo amor de Deus, né? Até o Joffrey mandava mais que cara, velho. Joffrey queria, velho. Joffrey de novo, não, velho. Volta Joffrey, saudade de Joffrey. Joffrey não, velho. Pelo amor de Deus, cadê o Joffrey? Não, mas ele o Joffrey. O Joffrey saiu pra comer um bolo e já volta. Não é, o cara... eu esqueci o Tommen, né? O Tommen. Não faz nada, velho. Nada. Mas ele é um garoto, né, cara? Ele é um menino. O Joffrey também era, velho. Mas ele era moleque indecente, filho. Moleque indecente. Não, mas o Joffrey era mochila de criança, mochila cara. Não dava pura, velho. Rosa ainda. Não, mas eu acho que ela tem poder pra dizimar o clérigo, por exemplo, entendeu? O Otto Pardal ali, acho que se ela não quis colocar o Tommen pra agir, e aí que acabou voltando contra ela pra ele não agir pra Marjorie, né? Mas pensa, porque antes mesmo o negócio que ela tava na mão dela, né? Se ela fode com o Pardal... Imagina essa porra aí, velho.
Vai ser o quê? O Falcon? Vai nascer o Birdman. Não, mas aqui, ó. Se ela, por exemplo, se ela arrebenta lá a religião dos caras, Tyrell, porque, tipo, eles sabem que foi culpa dela, né? Aquela treta. Tem entendeu? isso também, verdade. Então ela bem não amarrado. pode ser tão insana assim, porque se ela dá a força de volta pra galera, eles vão cair moendo nela demais. E agora com essa treta lá com os Martel também, o pau vai cair a folha. Então, mas falando em problema da próxima temporada, você acha que pelo fato do Jon Snow ter morrido, você acha que não pode dar problema com os selvagens e a muralha, não, também? Sem certeza, cara. Não, é porque com ele morto não tem mais nada que assegure o acordo que eles fizeram, né? Deles deixarem eles passar e tal. Muralha. Pois é, mas o cara meio que tinha um vínculo de honra com ele, né, cara? Não é que ele tá sabendo que o Jon Snow foi morto, o negócio do bicho vai pegar. Não, pra mim agora, eu acho que tanto no livro quanto nessa temporada, eles devem dar um foco também pro Bran, né, cara? Pelo amor de Deus, o que virou o Bran, cara? Pois é, o Bran ele tem um arco legal nos livros, apesar de ser meio lento, né? Não, é muito massa. Cara. Ele tem e ele tá lá no coração da zoeira, né, velho? Assim, os caminhantes, ele tá lá no meio da treta, cara. Ele é o que tá mais, teoricamente, que é mais fudido, né? E virou o mais overpower, né? Porque ele consegue ver tudo. Assim, eu tenho pra mim que ele vai ter um impacto, né? Um fator muito interessante na guerra final, né, com os caminhantes brancos, sabe? Porque o cara tá ficando muito overpower, bem poderoso, assim, bem místico mesmo, quem lê os livros sabe. Essa próxima temporada deve acontecer umas coisas bem legais. Acho que o Bran vai ser a maior surpresa. Não, eu acho que eles também vão dar um foco, né? Eles justificaram no aparecimento dele porque tava bem distante, né, assim, temporalmente, em relação ao... Sim, e ela é bem lentinho, ele fica num treinamento, né, e aí esse treinamento ele pode ser mostrado no final ali, quando ele já tiver resultado, né? Não ficar que nem a área que treina e a gente ainda não vê muito. Maçante, também como é pouco tempo, né? 1 hora cada episódio, tanta coisa que acontece, cara, eles não conseguem realmente abraçar tudo. É muita coisa. Então, na verdade, está acontecendo com ele o que eu achei que ia acontecer com a Arya. Eu achei que a Arya ia sumir e de repente ela ia aparecer já formada já. Mas isso pode acontecer ainda, né, cara? Não, com certeza. Talvez o foco que eles... Se bem que o contrato da atriz já tá renovado, né? Parece que ela vai aparecer realmente nessas temporadas. Mas se bem que o que aconteceu com o Bran nessa poderia acontecer com ela, enfim. O negócio é que a gente vai ver a área na próxima temporada, né? Ela que não vai ver muita coisa. Não é? Só lamento, né, cara? Só lamento. Que relaxo, velho. Mas por mais, a gente tem só que aguardar, né? Foi muito boa a temporada, né? Sim. E são mais 10 episódios que virão, com certeza. Os 3 últimos, né? Os 3 últimos compensaram bastante o restante da temporada. Não que... Eu acho que é importante também a gente pensar, não que sejam ruins os outros, eu acho que eles são até importantes para ir construindo essa base, porque aconteceu depois, né? Mas eles foram mais lentos mesmo, realmente. Foi bem parecido com a primeira, assim, né? Aquele ritmo de tudo voltar a se mover, construir de novo, né? Aquela... Não, é porque de fato é uma reestruturação, né, cara? Assim, eles estavam reestruturando tudo. E mais 10 episódios virão, e com certeza outros episódios serão assim, e a gente vai continuar assistindo e gostando do mesmo jeito, é fácil. Tipo, por exemplo, o estupro da Sansa, que pra mim foi altamente normal. Estupro, porra. Pra mim não fala estupro, não, pelo amor de Deus. Quem falou estupro? Ele falou isso. Cara, falou estupro. Problema. Eu falei isso, mas tava no tópico, pô. Não, mas não está escrito estrupo. É estupro. Não pode estar escrito estrupo aqui, mano. Não, tá certo, é estupro, ok. Ué, eu falei errado. Não sei. E como é? Não, mas isso aí não tem... Como eu disse.